Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos à nossa 9ª aula de História. Rapaz, já é aula de número 9. Você deve estar se perguntando quem está falando, quem? Produção? Coloca meu nome aqui embaixo, professor Amaury Júnior, sou professor da CEMED e hoje nós estamos aqui para mais uma aula. E a aula de hoje, o conteúdo é sério, sem risada. O conteúdo é muito sério mesmo. Estão interessados em saber qual é? Olha aqui na tela. Aula 9. Eixo. Desvelando nossa história. Conteúdo. A presença negra e africana em Manaus. 1. Da África para o Brasil. 1.1. Contexto, condições e situação. Vamos ver agora qual é a nossa habilidade. Perceber a presença negra na formação étnica e identidade de Manaus e suas contribuições para a cultura. Perfeito? Olha aqui para mim. Então já viram que o conteúdo é um assunto sério, hein? Presta atenção, porque agora vem o nosso momento, porque agora é hora de estudar. E aqui começamos a nossa aula. Professor, por que nós estamos nessa ponta, com essa caravela aí atrás? Porque foi assim que começou a história dos africanos e portugueses. Uma relação que não começou tão boa. Quando foi que começou isso? Por volta de 1440. Lembra que Portugal dominava os mares, a navegação? Lembra disso? Claro que você lembra, rapaz. Você é aluno esperto. Quando Portugal começa a dominar isso, descobre o continente africano. A gente já comentou sobre isso aqui na nossa aula. Quando descobre o continente africano, certo dia, eles pegam uma embarcação e colocam dentro dela 12 homens da África. Esses homens vão para onde? Para Portugal, cara. Eles vão para Portugal. E quando chega lá, o rei de Portugal começa a interrogá-los. Primeiro eles foram usados como fonte de informações. Mas depois disso começaram a usar esses homens para realizar trabalho escravo. E é aí que começa a história da escravidão, tendo como sua liderança ali Portugal. É isso mesmo. Sabia disso? Claro que você sabia, né? E a partir daí, Portugal começa a importar africanos da África e a história vai começar um dos momentos mais sombrios da nossa história do mundo, que é o momento onde vai começar a captura por escravos. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, isso foi em 1440, o Brasil não tinha sido nem descoberto, entre parênteses aí. Por quê? Por que você está falando sobre isso? Quando foi que esses escravos chegaram aqui no Brasil? Está interessado para saber? Então olha esse assunto aí na tela. Em 1530, Portugal iniciou o plantio de cana-de-açúcar onde? No Brasil, utilizando como mão de obra africanos escravizados, iniciando uma das maiores diásporas de pessoas na modernidade. Começava o tráfico de pessoas. Olhando aqui para mim, cenáriozão já mudou. Então, por volta de 1530, aqui no Brasil, começa um sucesso que era a cana-de-açúcar. Certo? Certo, né? Com o sucesso da cana-de-açúcar, quem realizava esse trabalho? Quem? Quem estava aqui? Quem estavam aqui? Os índios, cara. Você sabe disso. Os índios, eles realizavam esse trabalho. Só que com o passar do tempo, começaram a surgir algumas doenças que os índios não tinham anticorpos e morriam. Trágico, trágico, trágico. Vários índios morreram. E aí também a igreja entrou com uma intervenção para que os índios parassem de realizar trabalhos escravos. E quem vai entrar em jogo? Quem? Os africanos. Eles vão vir para o Brasil como mão de obra. É isso mesmo, cara. Mão de obra para trabalhar nesses canaviais, como mostra a imagem ao lado. Olha aqui, milhares de africanos desembarcaram no Brasil com a missão de serem escravos. Mas aí você acha que esse processo foi fácil, foi uma coisa tranquila? Nada disso. Primeiro começava assim, Portugal começou a fazer parcerias com reinos da África e esses reinos da África capturavam os escravos e vendiam para os portugueses. E eles traziam para o Brasil. Professor, mas como eles chegavam aqui no Brasil, era uma poção mágica? Claro que não, cara. Eles vinham nos navios. E é aí que começa uma das coisas mais horríveis. Mais horríveis. Porque começa a surgir agora o tráfico negreiro. E aí tinha como o que trazia os africanos de lá para cá, o navio negreiro. E com o navio negreiro, milhares de africanos desembarcaram aqui no nosso Brasilzão.
Como mostra aqui a imagem ao lado de alguns africanos que chegaram depois. Produção, troca a imagem. Show, isso é magia. E milhares de africanos chegaram aqui. Mas vamos falar agora sobre o navio negreiro. Porque como acontecia? Além dos africanos terem que sair do lugar onde estavam com suas famílias, eles eram tirados à força dali, eles iam para uma navegação. Para um navio, para realizar uma navegação para vir ao Brasil. E como isso acontecia? Nesse navio era a coisa mais horrível, porque não tinha um compartimento certo, não tinha um quartinho para eles ficarem, nada disso. O que havia ali era um porão, onde eles ficavam amontoados, enfileirados, não podiam nem se mexer direito, cara. Era a coisa mais horrível, rapaz. A coisa mais horrível. E é por isso que a aula de hoje é uma aula muito séria. Porque quando eles estavam ali, você acha que tinha alimento para todo mundo? Acha que tinha água potável para todos? Claro que não. Eles ficavam embaixo desses navios, todos sentados. E quando era hora da alimentação, os navegantes do navio comiam e o que sobrava eles colocavam ali em cima da rampa. E quem conseguisse pegar primeiro, comia. Quem não conseguia, ficava com fome. Além disso, a água era bem reduzida. E diz a história que vários africanos, a mais da metade desses que vinham para cá, morriam no decorrer do caminho. Cerca de 40% morria. Professor, mas só pode explicar isso melhor? Vamos supor que nesse navio existissem 10 africanos. Desses 10, 4 iriam morrer. Ou de doenças, ou por falta de vitaminas, por sede. Enfim, o sofrimento ali era inevitável. Por isso que, quando a gente fala de navio negreiro, nós vamos falar dos piores momentos que a sociedade já viveu. Esses africanos, além de saírem, de serem arrancados das suas famílias, eles vinham para o Brasil na base do sofrimento. E não acabava por aí. Além disso, eles eram marcados com ferro para saber a qual traficante eles pertenciam. E aí o negócio foi cruel. Eles tinham as marcas do ferro no corpo, e quando realizavam a travessia, aqueles que sobreviviam, que chegavam aqui no Brasil, a crueldade não parava por aí. Por quê? Olha essa próxima imagem que vai aparecer aqui ao lado. Nessa imagem mostra um dos momentos mais cruéis. Quando chegava aqui no Brasil, vamos agora chegando aqui ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles eram expostos como mercadoria, certo? Imagine um caminhão de bananas. O caminhão de bananas chega, pega suas bananas e coloca em cima de um balcão. E quem quiser comprar vai ali, olha a melhor banana e compra. Era assim que acontecia mais ou menos. O navio negreiro trazia os africanos para cá e quando chegavam aqui, eles eram expostos. Expostos literalmente. E aí os donos dos grandes canaviais, professor, o que é canavial? O que estava crescendo aqui no Brasil, cara? Cana-de-açúcar, presta atenção. Cana-de-açúcar. Eram os donos dos grandes lugares que tinham cana-de-açúcar. E chegavam nesses locais, que normalmente era a alfândega, o porto onde chegavam os navios. E nesses locais eles olhavam os africanos e escolhiam. Aquele que era mais forte. Professor, isso é o Gabigol? Claro que não. Isso aqui é só um exemplo do africano forte. Aquele que era forte, que tinha um corpo saudável, que poderia trabalhar por vários anos. E assim eles eram comprados. Existiam naquela época que nós vamos chamar de leilões de escravos. Os homens chegavam e os escravos eram expostos ali. Agora, olha a humilhação. Não basta ser arrancado do meio de sua família, do meio de sua aldeia, do meio da sua região, enfrentar algo horrível para atravessar, para chegar até o Brasil. E esse processo não levava uma semana, não, levavam semanas e até meses, porque demorava chegar até aqui. Perdiam vários amigos no decorrer do caminho, chegavam desnutridos, com o corpo acabado por conta da sede, por conta da falta de comida. E quando chegavam aqui, além de toda essa humilhação, ainda eram expostos à venda. Professor, mas acaba por aí o sofrimento? Não, porque essa imagem aqui está retratando bem o que acontecia depois. Quando algum desses africanos que eram comprados tentassem fugir de suas fazendas, dos seus donos, sabe o que acontecia? Isso aqui, ó. Humilhação em praça pública. Professor, humilhação em praça pública? Sim. Nesses locais, em praça pública, eles eram chicoteados, apanhavam dos seus donos para que não desobedecessem mais. Não é à toa que foi um dos momentos mais tristes, cara, mais tristes. Toda vez que a gente falasse sobre escravo,
sobre a vinda dos negros para o Brasil vai ser um momento triste. Porque eles não vieram por serem voluntários. Não, não. Foram obrigados a vir. Agora vamos olhar essa próxima imagem aqui. Nós vamos ter uma ideia do que aconteceu depois. Quando eles chegavam aqui, o que eles tinham que fazer? Trabalhar nas plantações. Certo? Certo, né? E aqui eles foram... Aqui eles também tinham algumas classificações. Esses que eram mais simples, que vinham de navio para cá, que sofriam bastante, eles eram comprados para serem escravos de plantações, para trabalhar na plantação. Professores trabalhavam só 5 horas por dia, só 8 horas? Claro que não. Claro que não, cara. Claro que não. O trabalho era exaustivo, cansativo. Eles trabalhavam durante o dia inteiro mesmo. E a alimentação, professor, era uma alimentação muito boa que eles tinham? Não, cara, não era. Professor, mas eles podiam brincar em algum momento? Brincar? Também não podiam. A vida por aqui era cruel. E esses homens que trabalhavam nesses locais tinham essa vida. Lembrando que os indígenas tinham sido libertos, porque a Igreja Católica tinha feito um acordo e não queria mais que os índios fossem escravizados. E é por isso que esses homens chegam aqui e é em cima dele que é depositado todo o trabalho. Mas alguns índios faziam parceria com esses homens, principalmente aqui na nossa região, em Manaus. Sabia disso? Não sabia? Professor, você pode contar um pouquinho mais sobre essa história? Opa, a produção falou que não, porque esse é assunto para a próxima aula, então fica ligado, viu? Enfim, voltando para cá. Quando eles chegavam aqui, um grupo ia trabalhar nesses canaviais, certo? Certo, né? E nesses canaviais a vida era sofrida, não tinha alimentação, higiene nem se fala. Questão de hobby, de diversão, esquece, porque a vida por aqui era sofrida. Mas tinha um outro grupo também. Esse outro grupo, que vai aparecer aqui agora, que é ao lado, na magia, 3, 2, 1. Esse outro grupo aí, professor, qual é a diferença? Diferença nenhuma, né? Porque esse grupo aqui é justamente o que eu estava falando. Questão de higiene, de alimentação, de liberdade, não tinha nada disso. Nada disso. A saúde era precária. Não é à toa que alguns desses escravos, a média de vida deles eram pequenas. Não passavam, às vezes, dos 40 anos. Por quê? Porque era uma vida muito sofrida. Tanto a tirada deles da África, como para chegarem até aqui. Todo esse processo gerava um sofrimento muito grande. E o corpo não aguentava. Não aguentava por tanto tempo. Mas o que acontecia? Além desses escravos que eles vinham para cá e ficavam nessa situação, havia um outro grupo que eram selecionados por serem especiais. Agora, olha essa próxima imagem. É justamente o que nós falamos ainda agora. Tentou fugir, era chicoteado. Sofria suas consequências, certo? Mas esse grupo era o grupo que trabalhava mais no plantio, porque tinha um grupo de confiança, aqueles escravos que eram mais bonitos, que despertavam algumas confiança em seus patrões, eles tinham funções diferenciadas, como essa imagem que vai mostrar agora, que vai aparecer aqui ao lado, rapaz. Essas pessoas trabalhavam dentro das casas, eram escravos que trabalhavam fazendo serviços domésticos. E como que precisava para fazer esse trabalho? Precisava ser uma pessoa considerada bonita, ser confiável. Essas pessoas que trabalhavam nessas casas recebiam roupas diferenciadas, uma alimentação considerável, tinha até às vezes alguns cuidados de saúde. Esse era o melhor trabalho que o escravo poderia ter. Triste, né? Parece até que é uma coisa, oh, que maravilha, mas não é nada disso. Continua sendo um trabalho triste. Nesses locais eles faziam todo o trabalho doméstico, cuidavam das crianças, faziam todo esse processo. Como nós podemos ver aqui ao lado, eles não estão sentados na mesa, não, eles estão ao redor servindo. A história do negro aqui no Brasil é uma história de sofrimento. Uma história que começa com um sofrimento muito grande e é por isso que até hoje nós precisamos destacar o respeito por esses povos. Certo? Aí você deve estar se perguntando, professor, eles nunca tentaram fazer nada e sempre ficaram só ali aceitando tudo isso? Claro que não, cara, claro que não. Teve um período que começou a reação dos negros. Professor, eu queria entender isso melhor. Olha esse texto aí na tela. Reação. Homens e mulheres cativos não foram passivos ao sistema que foram submetidos, reagindo das mais variadas formas, sendo os quilombos o símbolo de resistência à escravidão. Olha aqui para mim. Então,
Em meio a tudo isso, existiam os quilombos. Professor, o que eram os quilombos? Olha essa imagem aqui ao lado. Os quilombos nada mais eram do que aldeias onde alguns africanos conseguiam escapar e iam para lá. Nessas aldeias, eles praticavam o que eles faziam na África. Tinham a sua cultura, a sua religião, e nessas aldeias eles ficavam ali, escondidos, praticando o que eles conheciam, o que eles achavam correto. Certo, professor, mas isso era muito tranquilo? Claro que não. Claro que não, porque esse processo de fuga era muito complicado mesmo, porque como eles não conheciam tão bem a floresta, aí tinham que contar muito com o apoio de um outro personagem. Quem? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os portugueses? Claro que não, rapaz, os indígenas. Os indígenas davam todo o suporte pela floresta para que os africanos conseguissem a fuga, certo? E aí surgiram diversas táticas praticadas para fugir desses locais e encontrar os quilombos. E aí alguns vão se destacar, como por exemplo Palmares, e enfim, outros personagens também vão se destacar por fatores ruins, como por exemplo os bandeirantes que nós citamos na segunda aula, eu acho, ou na terceira. Certo? Então vamos fazer um pequeno resuminho aqui só para você compreender bem o conteúdo. Os africanos estavam felizes da vida em seus lugares, lá no seu país, no seu continente, até que em 1440, quem chegou lá? Os portugueses. Os portugueses chegaram, pegaram 12 africanos, levaram para onde? Para Portugal. Chegando em Portugal, esses homens foram interrogados, queriam descobrir tudo o que eles tinham feito por ali na África, o que tinha lá. Depois de serem interrogados, começava o trabalho escravo. Começaram a serem escravizados. Portugal viu que isso deu certo, voltou para a África e começou o processo de tráfico negreiro. Esse tráfico negreiro gerava uma renda muito boa para Portugal. Era isso que motivava. Principalmente para os traficantes. Professor, quem eram os traficantes? Aqueles que capturavam os negros, que faziam todo o transporte. Esses homens ganhavam muita grana. Certo? Chegavam aqui no Brasil, o que acontecia? O processo para chegar no Brasil, antes disso. Para chegar no Brasil, tinha que passar pelo navio negreiro, que era o lugar mais horrível para se estar. Ali não tinha espaço, não tinha onde ficar, era um lugar horrível mesmo. Lembra que nós comentamos ainda agora, né? A alimentação não tinha, questão de água, era tudo muito limitado e vários africanos morreram. E quando eles morriam, o que acontecia? Eles eram jogados em alto mar. É isso mesmo, cara. Como a gente já falou uma vez, a história é muito bonita, mas tem alguns momentos trágicos também. Chegando no Brasil, eles eram expostos e os donos dos canaviais iam até lá para escolher os quais queriam contratar. Contratando, eles iam para os canaviais realizar o trabalho com o quê? Com cana-de-açúcar, obviamente. Os mais bonitos e confiáveis, eles eram selecionados para realizar trabalho doméstico. Mas os negros começaram a reagir e surgiram então quem? Quilombos? Isso mesmo, quilombos. Destaque para Palmares, enfim. Surgiram os quilombos, que eram os lugares onde eles se refugiavam e ficavam tendo uma vida melhor, aparentemente. Certo? Mas agora eu preciso saber se você aprendeu o conteúdo. Aprendeu? Será? Então eu quero ver agora. Nós preparamos 2 questões, só 2, professor. Eu queria 3. Dessa vez só serão 2 questões. Opa, 2 questões. 2 questões marotas, tranquilas. Eu quero ver se vocês estão preparados. Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso exercitando. Então vamos verificar a nossa primeira questão. O que levou os africanos a chegarem ao Brasil? Rapaz, essa não precisava nem de alternativa, mas vamos ver as alternativas. Letra A, necessidade de mão de obra por conta da expansão do plantio da cana-de-açúcar. Vamos verificar a letra B, alta procura pelo látex, aumentando a mão de obra. Letra C, os africanos buscavam uma vida melhor. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Fácil demais. Questão número 2. Quais as condições de trabalho enfrentadas pela mão de obra africana? Vamos ver então quais eram as condições de trabalho. Letra A. Tinham má alimentação, mas não recebiam castigos físicos. Letra B. Apesar dos castigos físicos, havia
excelentes condições de higiene. Letra C. Excesso de trabalho, má alimentação, castigos físicos e péssimas condições de higiene. Letra D. Tinham direito a cuidados médicos. Rapaz, fácil demais. Olhando aqui para mim. Então, já deu para verificar que as questões estão fáceis, tranquilas, certo? Eu vou ali tomar uma água, enquanto isso você pensa. Pense com muita calma e responde. Daqui a pouco a gente volta para responder juntos. Ok? Até mais.
Estamos de volta agora para responder essas questões tranquilas. E aí, já respondeu? Tenho certeza que sim, agora vamos confirmar se a resposta está correta, beleza? Olha aí na tela a nossa primeira questão. O que levou os africanos a chegarem ao Brasil? Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes. Os africanos e Brasil. O que trouxe os africanos virem para cá? Letra A. Necessidade de mão de obra por conta da expansão, ou seja, do crescimento do plantio da cana-de-açúcar. Professor, eu marquei essa. Rapaz, você marcou essa? Então pode pegar aí a sua caneta e confirmar, porque realmente é a letra A. Mas vamos ver as próximas questões só para confirmar. Letra B. Alta procura pelo látex. Látex? Eu falei látex na aula de hoje? Claro que não. Hoje não falamos nada sobre látex. Látex foi o assunto das primeiras aulas que trouxe um crescimento aqui para o nosso estado. Mas para os africanos virem para o Brasil, não foi esse motivo. Então, descarta a letra B. Letra C. Os africanos buscavam uma vida melhor? Jamais. Jamais eles saíram de lá buscando uma vida melhor. Eles foram obrigados, arrancados do seio do seu povo para virem realizar esse trabalho aqui no Brasil. E letra D, nenhuma das alternativas. Professor, eu marquei essa letra D. Rapaz, então apaga que é a letra A, cara. Vamos confirmar então a nossa resposta? Aê, perfeito. Vou até fazer aquele visto maroto. Quem marcou a letra A, parabéns. E quem não marcou a letra A, vamos prestar atenção aí, rapaz. Vamos ver a próxima questão? A questão número 2. Quais as condições de trabalho enfrentadas pela mão de obra africana? Vamos ver agora, essa daí estava fácil, hein? Tinham má alimentação. Letra A. Realmente eles tinham uma má alimentação, mas aqui coloca um mais de ideia contrária. Tinham má alimentação, mas não recebiam castigos físicos. Eles não recebiam castigos físicos, gente? Claro que recebiam, eu comentei aqui. Até colocamos algumas imagens. Então, descarta essa questão aí, porque eles recebiam castigos físicos, sim. Letra B. Professor, eu marquei essa letra B de cara. Então, vamos ver se você marcou certo. Apesar dos castigos físicos, haviam excelentes condições de higiene. Tinham excelentes condições de higiene? Claro que não, cara. Se você marcou essa daí, apaga que dá tempo. Não é letra B, não. Vamos ver as duas últimas alternativas. Letra C. Excesso de trabalho. Excesso de trabalho, eles trabalhavam demais? Realmente, eles trabalhavam demais. Má alimentação. Tinham má alimentação também. Castigos físicos. Eles sofriam castigos físicos? Sofriam, que nós comentamos aqui. Péssimas condições de trabalho? Sim. Ou de higiene? Sim. Péssimas condições de higiene. Então, nossa alternativa certa, letra C. Ao que tudo indica, letra C. Vamos confirmar só a letra D aqui. Tinham direito a cuidados médicos? Jamais. Alguns tinham, que era aqueles que trabalhavam com trabalho doméstico, mas eram bem poucos. Pouquíssimos. Vamos confirmar então se é a letra C? Olha só, letra C. Professor, marca a letra C. Parabéns, você é aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão. Vamos dar o visto de certo. Perfeito. Olhando aqui para mim agora. Então, corrigimos as questões. Tenho certeza que você tirou de letra essas duas questões, porque estavam fáceis, estava tranquilo. Aí você deve estar se falando, professor, eu queria revisar esse conteúdo para aprender melhor. Quer revisar o conteúdo? Então relaxa, porque vem aí agora o nosso resumão. Voltamos agora para tirar todas as dúvidas de letra, beleza? Aqui a gente vai fazer um pequeno resumo, então presta bem atenção, cara. Presta atenção. Olha aí na tela. Nós iniciamos a nossa aula falando sobre quem? Sobre ele, os portugueses, Portugal de Cristiano Ronaldo. Nesse tempo não existia Cristiano Ronaldo. O que existia era um processo de escravidão que foi realizado por eles, Portugal, em 1440. Lembra disso? Claro que você lembra que eles faziam acordos com os reinos africanos que capturavam alguns homens para fazerem trabalho de escravos, homens, mulheres e crianças, certo? Isso começou em 1440, o Brasil nem sequer tinha sido descoberto, aí, entre aspas, porque o Brasil já tinha gente aqui que eram os indígenas, perfeito? Mas quando esses escravos vão chegar no Brasil, professor, rapaz, a gente comentou sobre isso, cara,
No Brasil, tudo começou em 1530. Por quê? Porque eles chegavam aqui por conta do crescimento do plantio do cana-de-açúcar e precisava de mão de obra. Quem fazia esse trabalho eram os índios, mas por conta de saúde saíram, porque alguns morreram, e depois a Igreja Católica fez toda aquela intervenção, que não é assunto para essa aula de hoje. Depois disso, nós comentamos sobre o tráfico negreiro. Professor, o tráfico negreiro foi uma das coisas mais horríveis que aconteceu no mundo? Sim, foi isso mesmo. As condições eram precárias. Ali não tinha alimentação, a alimentação era bem escassa, a água para eles beberem era bem escassa, tudo era horrível. Nós comentamos sobre isso aqui na aula. Outro ponto que nós comentamos, os negros começam a trabalhar em engenhos de açúcar, plantações e serviços domésticos. Onde eles faziam isso? Era em Portugal? Claro que não, cara. Claro que não. Isso era aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles começam a trabalhar em engenhos de açúcar, que é lá onde existiam aquelas imensas, enormes plantações e serviços domésticos. Lembrando que para os serviços domésticos só eram aqueles que eram fortes, que eram bonitos, né? E eram confiáveis. Esses daí viviam até razoavelmente bem. Claro que para as condições humanas não era nada bem. Mas comparando aos demais, o trabalho deles era menos cansativo. Vamos ver aqui o próximo resumo. Viviam com excesso de trabalho, realmente, má alimentação, que foi até a nossa questão. Questão 2. Castigos físicos, realmente, e péssimas condições de higiene. É isso aí. Então era assim que eles viviam aqui no nosso país, no nosso Brasil. Certo? Acho que já acabou por aí o resumo. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, claro que tem. Porque aqui começou a surgir também os movimentos de resistência à escravidão. Qual era o nome desses movimentos? Professor, eram quilambas? Quilambas não, cara, era quilombos. Quilombos o nome do movimento. E nesses quilombos eram aldeias onde eles voltavam a viver como viviam na África. Era um lugar de paz. Claro que eles eram perseguidos também. Negros em Manaus, nós citamos isso? Claro que não, isso aqui é só uma deixa para o próximo assunto. Que o próximo assunto nós vamos falar sobre a influência negra aqui na nossa cidade, na cidade Manaus. Perfeito. Olhando para mim, dúvidas tiradas? Tenho certeza que sim. Como já comentei aí, a próxima aula é sobre os negros aqui na nossa região. Mas agora eu vou ter que dizer o adeus, é isso mesmo, produção? É isso mesmo. Então vem aí as nossas considerações finais. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. Aula de número 9. Rapaz, fico muito feliz de você ter assistido, de ter participado. Espero que tenha compreendido o conteúdo. Vou deixar aquele recado maravilhoso para quem? Para os responsáveis, pais responsáveis. Vocês são peças-chave nesse processo. Ajudem as crianças em casa, motivem a assistirem às aulas, a fazerem as atividades, que em breve, daqui a pouco, isso tudo passa e voltaremos à nossa rotina normalmente, assim nós acreditamos. Um recado agora especial para eles, os alunos, crianças, vocês são aluno esperto, aluno inteligente, aluno que nós chamamos como aluno leão, aquele aluno que está ali, ó, atento a tudo. Continuem estudando, continuem com foco, que daqui a alguns dias, ó, isso tudo passa, mas o conhecimento de vocês tem que estar em dia. Beleza? Deixo aqui meus agradecimentos ao mestre Júlio, pedagoga Ana, pessoal do CEMEAN, pessoal que está dando todo esse suporte a todos vocês, o nosso muito obrigado. Ok? Não esqueçam de uma coisa, a história. A história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.